Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria chegamos a mais um programa, O Espírito da Letra, último do livro Entre a Terra e o Céu, essa magistral obra que o Espírito André Luiz escreveu através do médium Francisco Cândido Xavier e que nos ensinou tantas coisas belas para serem aplicadas em nossa própria existência. É um emaranhado de idas e voltas, responsabilidades que nós assumimos e que não podemos fugir delas. Hoje, nós convidamos você para acompanhar o último capítulo, o capítulo número 40, cujo título é Em Prece. Vamos a ele então? Vamos lá. André Luiz nos conta que um ano havia se passado do casamento de Antonina, quando todos haviam se dirigido à residência de Amaro, na qual tantas vezes nos reuníramos entre a prece e a expectação. A vida marchara como sempre. Júlio e Leonardo haviam renascido em paz, quase que ao mesmo tempo, trazendo ao mundo elevados programas de serviço. Recém-chegados à Terra, sorriam ingenuamente para nós, conchegados ao colo das mães. Amaro e Zulmira, Mário Silva e Antonina, cientes das obrigações que haviam assumido, prosseguiam juntos, entrelaçados na mesma compreensão fraternal. O singelo domicílio mostrava-se magnificamente florido, superlotado de amigos sorridentes. Lucas e Evelina estavam celebrando o seu casamento. Lembram do capítulo passado? Aí estão. A Evelina, que deu início a esta saga com a sua oração e o pedido que sua mãe pudesse cuidar da sua madrasta. Lembra? A oração refratada. Aí está ela e Lucas. Lucas era irmão de Antonina. A Antonina está ali atrás, à esquerda, de amarelo, carregando o Leonardo Pires no colo. E ali, logo atrás do Lucas, está de azul a Zulmira, carregando pela segunda vez o mesmo espírito, o Júlio. Envolvendo-a está Odila, a mãe do primeiro Júlio, esposa de Amaro, que está ali de paletó preto. Vejam só, os espíritos amigos, irmã Clara iluminada atrás de Mário Silva e Amaro, Blandina com o seu cabelo escuro, a nossa querida Meimei, que está ali também tomando conta. Ali à esquerda da mulher de amarelo, que é a Antonina, encontramos o ministro Clarencio. Atrás do ministro Clarencio, sobre a sua cabeça, o Hilário. E mais à esquerda, de bigodinho, está o André Luiz, representado nesta imagem. O casal está contraindo núpcias. E ali você vê André Luiz contando, nos dois planos, entre encarnados e desencarnados, tudo era esperança e alegria, paz e amor. Os noivos fitavam-se venturosos. E Odila, a mãe de Evelina, na função de sacerdotisa do lar, ia e vinha, pondo e dispondo na direção do acontecimento. Já era tarde quando o juiz, com a felicidade de todos, lido o contrato de matrimônio, pronunciou o clássico: "Declaro-vos casados em nome da lei." Beijaram-se os noivos com inexcedível afeto e vimos espantados que Odila, em muda oração, se transfigurava, coroando-se de luz. Desvelou os olhos que se nos afiguravam mais lúcidos e contemplou a filha embevecidamente.
Obedecendo, porém, a secreto impulso, ao invés de caminhar na direção de Evelina, Odila dirigiu-se para Zulmira, abraçando-a em lágrimas. Havia naquele gesto tanto carinho natural e tanto reconhecimento espontâneo que intensa emotividade nos tomou de assalto. Ali transfundiam-se, como se fundiam um no outro, dois corações de mães, na mesma vibração de paz, extraída, inalada, na vitória interior pelo dever bem cumprido. Envolta nessa faixa de ternura em que se via mergulhada, Zulmira, a segunda esposa de Amaro, começou a chorar, possuída de um inexprimível contentamento. Como se uma melodia inarticulada, não ouvida com os ouvidos, mas uma melodia do céu lhe enviasse essas mensagens e lhe invadisse por inteiro o coração. Ali mesmo, homem tocado de fé viva, Amaro, o dono da casa, pediu a Antonina que pronunciasse o agradecimento a Jesus. A esposa de Mário Silva não vacilou. Fechou as pálpebras, parecendo nos procurar em espírito, como uma antena vibrátil, atraindo a onda sonora. Então, Clarencio abeirou-se dela e, colocando sua mão sobre a sua cabeça, na sua testa, entrou em meditação. Suavemente impulsionada pelo ministro, nossa amiga orou com sentida inflexão de voz. Amado Jesus, abençoa a nossa hora festiva que te oferecemos em sinal de carinho e gratidão. Ajuda aos nossos companheiros que hoje se casam, convertendo-lhes a esperança em doce realidade. Ensina-nos, Senhor, a receber no lar a cartilha de luz que nos deste no mundo. Generosa escola de nossos corações para a vida imortal. Que nós possamos compreender, no campo em que lutamos, a rica sementeira de renovação e de fraternidade em que a todos nos cabe aprender e servir. Que todos possamos, enfim, ser mais irmãos uns dos outros no cultivo da paz, pelo esforço no bem. Você, Jesus querido, que consagrou a alegria doméstica nas bodas de Caná, transforma a água viva de nossos sentimentos em dons inefáveis, encantadores de trabalho e alegria. Reflita o seu amor na simplicidade de nossa existência, como o sol se retrata no fio d'água humilde. Guie-nos, Mestre querido, para o teu coração, que sonhamos, que queremos eterno e soberano sobre os nossos destinos, e que a sua bondade comande a nossa vida. É o nosso voto ardente, agora e para sempre. Antonina se calara. Doce exaltação emotiva pairava em todos os semblantes. Odila, tocada pela sensibilidade, reunia Amaro e Zulmira nos braços, como se eles fossem seus filhos do coração. Olhei a esposa de Mário Silva, a Antonina, de quem o ministro se havia afastado, e lembrei a noite em que eu visitei a sua casa pela primeira vez.
Nunca me esqueci da excursão em que fomos designados para acompanhá-la em visitação ao filhinho, quando ignorávamos totalmente a importância de sua participação no drama que nós iríamos viver. Dirigi-me ao instrutor, o ministro Clarencio, e perguntei se ele conhecia a posição da nossa amiga naquela época, quando tivemos o nosso primeiro contato. E ele me respondeu gentilmente: sim, mas eu não disse nada a vocês antecipadamente sobre a significação dela no romance vivo que estamos acompanhando. Porque todos nós, André, precisamos reconhecer que o trabalho é a nossa lição. Movimentemos a mente no serviço que nos compete e adquiriremos a chave de todos os enigmas. Ao invés de ficar procurando informação, procurando matar a curiosidade, procurando saber quem foi quem, por que fez aquilo, vamos trabalhar. Movimentemos a nossa mente na direção do trabalho e nós poderemos encontrar a chave de todos os enigmas. Esse apontamento, diz André, era dos mais expressivos. Mas não pude delongar a conversação, de vez que irmã Clara, agora abraçada a Odila, nos convidava a regressar. Entre adeuses cariciosos, Lucas e Evelina haviam tomado o carro que os conduziria a experiências novas na capital paulista, na capital bandeirante. A festa havia alcançado o fim. Ao lado de nosso orientador, perguntei reverente: ora, nossa história termina assim? Com um casamento risonho à moda de um filme bem acabado? É interessante, né? Pergunta que talvez nós também fizéssemos. Ah, acabou, é o fim, um casamento, todo mundo feliz, casaram-se e foram felizes para sempre. Não é? É interessante. Porém, antes de nós acompanharmos o que Clarencio responde, vamos pensar neste projeto que talvez tenha levado para chegar a esse ponto, quem sabe, uns 8 anos, 10 anos, resumidos em 40 capítulos. Porque você se lembra, quando o livro começou, a Evelina era uma adolescente, entrando na maturidade, orando para que a segunda esposa do seu pai, Amaro, pudesse ser ajudada pela mulher que havia morrido, sua mãe. Porém, era a mãe que estava produzindo todas as dificuldades na vida de Zulmira, por ódio, porque acusava Zulmira de ter lhe matado o filho. Ódio produzindo sofrimento. Quando então entra em cena a irmã Clara, para converter Odila em benfeitora, para saber que o filho que estava lá estava sofrendo e precisava nascer, e era Zulmira que ia ser a sua mãe. Veja só como as coisas andaram. Prepararam então o campo, voltaram a fazer a afinização entre Amaro e Zulmira. Zulmira recebe o filho nasce e alguns anos depois, 4, 5 anos talvez, contrai a enfermidade que vai acabar com a sua vida naquela encarnação, para o desespero de Zulmira agora, que não está vendo morrer o filho da sua concorrente, da mulher anterior, está vendo morrer o seu filho. Veja só. Então, se somarmos estes tempos em que as coisas vão acontecendo, talvez tenham passado 5 anos, 6 anos, 7 anos, para que tudo chegasse a esta cerimônia. Mas tudo isso estava vinculado a um período anterior, onde nós encontramos as raízes e que, de verdade, fazem de nós, todos, eu, você que nos assiste, seus entes queridos aí na mesma casa, partícipes desta grande trama que é a vida, o nascer e renascer. Não há acaso. Todos nós vamos colhendo as coisas boas
ou amargas que deixamos na estrada e que apenas a reencarnação e somente ela dá sentido e explica. Sem a reencarnação, Deus não pode existir como um bom pai. Mas com o entendimento de que as vidas são múltiplas, você entenderá que as afinidades e as antipatias não nascem quando nascem as crianças. Já são carregadas pelos espíritos. E estamos vivenciando de novo este contato para que o amor sobreponha-se aos antagonismos. Por isso é importante que nós transformemos a família em um ambiente de pacificação, de compreensão, de generosa convivência, para que estes atos, que agora vão dar continuidade no casamento da Evelina, aquela que orou pela sua madrasta, possam também continuar a gerar coisas positivas no caminho. André pergunta, mas então tudo acaba aqui? A guerra no Paraguai, quem dormiu com quem traiu quem, agora todos estão nos colos uns dos outros. Você já pensou que coisa interessante? Depois nós faremos um breve resumo a esse respeito. Você já pensou que coisa interessante? Essas são realidades muito bonitas, em que a responsabilidade da vida vai sendo somada àquilo que nós temos que fazer por já termos aceitado renascer e cumprir nossos deveres. E vai também permitindo que nós, no presente, sabendo fazer as coisas bem feitas, diminuamos a carga de sofrimentos na própria existência e possamos criar boas vibrações para o futuro, para não precisarmos ficar sofrendo sempre. Nosso amanhã, o útero que vai nos receber amanhã, ele é produzido agora. Se você quer ter uma boa mãe, se você quer ter uma boa família, se você quer viver em uma oportunidade generosa de crescimento espiritual, faça o bem agora. Trate bem as pessoas. Às vezes, na próxima existência, você vai precisar do útero da empregada que está na sua casa para você ser filho dela. Você vai precisar do útero daquela pessoa que você não tolera, que vai ser a pessoa que vai aceitar permitir que você renasça. Já pensou nisso? Já pensou que se você mantiver uma situação de antagonismo, de maldade, de indiferença, você estará criando mais obstáculos para aquela futura vida, no futuro, aquela que você vai precisar? Você vai se aproximar daquela mulher que você pisou porque você era o patrão ou era a patroa dela e ela agora não tem afinidade com você. E o universo determina que você precise nascer através dela. Já pensou? Quando ela sentir a presença vibratória daquela ex-patroa arrogante, daquele patrão indiferente, talvez pense, eu não quero nascer, esse espírito eu não quero que nasça por mim, não tolero ele. Já pensou que chato? Você ser expulso do útero. Mas já pensou como seria lindo se ela dissesse, que alegria, eu sinto um espírito generoso que vai nascer, eu vou ter tanta felicidade de colocar meu corpo a serviço dele. Puxa, que bênção você já ser recebido na vida por alguém que é grato a você. E assim, as uniões, sejam as regulares, sejam as casuais, essas uniões que não são formais, mas que as pessoas começam a morar junto, vão construindo o seu futuro, elas são formas de o amor prevalecer sobre as feridas que o desamor abriu, que o interesse sexual rompeu na carne emocional dos outros. São maneiras de você colocar o remédio para cicatrizar e converter aquilo que foi abuso sexual, erótico, sensual, no uso que fazemos uns dos outros, em algo que agora será amor, que é capaz de morrer para salvar. É uma outra dinâmica, é um outro nível do sentimento que a família possibilita. E isto tudo você viu neste livro. Portanto, não é apenas pensar que acabou tudo no sejam felizes para sempre. E é isto
que André Luiz vai ouvir do ministro Clarencio. Temos coisas para continuar a experimentar. A vida não é apenas o fim em que todos são felizes. Aquele é um momento que foi construído, porque eles souberam construir com o apoio dos espíritos amigos. E você viu que não faltaram espíritos amigos. Quando o coração é sensível aos conselhos do bem, espíritos amigos são capazes de converter um trilho de trem num pedaço de pão. Já imaginou isto? Mas quando o indivíduo não aceita, e quando ele, como um pedaço de pão, se torna duro, ele pode ser mais sólido do que o trilho de aço por onde os trens trafegam. E pode demorar muito mais tempo até que a dor faça o trabalho que o amor poderia ter feito com antecedência. Nós vamos fazer um breve intervalo e, na volta, vamos terminar esse maravilhoso livro com uma surpresa emocionante, que é o destino da Odila, a obsessora, a maldosa bruxa do começo. Mas isso daqui a pouquinho. Eu espero você. Estamos no último bloco do último capítulo desta maravilhosa obra, respondendo agora, pelas palavras de Clarencio, à pergunta de André Luiz, que ficou pendente. Vai acabar tudo assim, num casamento feliz? Vamos acompanhar o texto. Clarencio estampou o sorriso de sua velha sabedoria e disse: Não, André, a história não acabou. O que passou foi a crise, que nos ofereceu o motivo para tantas lições. Nossos amigos, pelo esforço admirável com que se dedicaram ao reajuste, dispõem agora de alguns anos de paz relativa, nos quais poderão replantar o campo do destino. Entretanto, mais tarde, voltarão por aqui a dor e a prova, a enfermidade e a morte, conferindo o aproveitamento de cada um. É a luta aperfeiçoando a vida, até que a nossa vida se harmonize sem luta com a vontade do Senhor. O ministro não conseguiu prosseguir. Nossa caravana, constituída por dezenas de companheiros, iniciara a volta. A viagem diante do céu que acendia flamejantes lumes não podia ser mais bela. Chegados, porém, ao lar da bênção, notamos que Odila chorava copiosamente. Aquela alma varonil de mulher vencera a batalha consigo mesma. No entanto, não parecia satisfeita com o próprio triunfo. A irmã Clara conseguira para ela brilhante posição de trabalho nas esferas mais altas. Contudo, nossa heroína revelava-se em penosa consternação, tristeza, estava abatida. Ao penetrar o santuário, a casinha de Blandina, onde tantas vezes nos reuníramos para examinar os problemas que nos afligiam de perto, o ministro abraçou Odila e recomendou paternal: Odila, enquanto celebramos a tua vitória, diz para mim que céu que você procura. Odila caminhou para a irmã Clara, beijou-lhe a mão num gesto mudo de reconhecimento e depois, voltando-se para o nosso instrutor, respondeu com humildade: Devotado benfeitor, meu lar terrestre é o meu paraíso. E o ministro lhe responde: Mas você não ignora que o domicílio do mundo não te pertence mais, não é, Odila? E ela, respeitosa, lhe disse: Sim,
Sei disso. Entretanto, meu sonho é servir a Ele, sem que Ele seja meu. Amo meu esposo como inesquecível companheiro da vida eterna, abençoando a admirável mulher a quem Ele agora pertence, e que eu passei a querer como minha filha, a filha de minha ternura. Amo meus filhos, apesar de saber que não podem pressentir no presente o calor do meu coração. Deus sabe que hoje amo sem o propósito de ser amada, que me proponho oferecer-me sem retribuição, a fim de aprender com Jesus a dar sem receber. A emoção impediu que a sua voz continuasse. De nosso lado, tínhamos nossos olhos marejados de pranto. Visivelmente comovido, Clarencio levantou-lhe a fronte submissa, afagou seus cabelos e, colocando-lhe uma flor de luz sobre o peito, lhe disse: Odila, onde permanece o nosso amor, aí fulgura o céu que sonhamos. Você merece o paraíso que você procura. Retorna, Odila, ao teu lar quando você quiser. Seja para o teu esposo e para as almas que o seguem o astro de cada noite e a bênção de cada dia. O amor puro te concede, Odila, esse direito. Volta e ama. E quando você se erguer do vale humano, seu coração será como faixa de sol, trazendo ao Cristo os corações que você pastoreará no campo imenso da vida. Aí está a cena comovente. Aí está. O ministro outorgando a Odila o direito de ir viver para cuidar, de ir semear amor no coração daqueles que não haverão, junto do homem que ama e que está nas mãos de outra mulher, junto da mulher que passou a ser mãe do filho que era dela e que ela ama como filha também. Odila, que tinha o direito de subir aos lugares maiores para poder ajudar aqueles que irmã Clara reconhecia que ela seria útil, prefere pedir para ficar. Odila, então, como diz André, ajoelha-se diante do ministro e lhe beija as mãos veneráveis. Aí André Luiz, emocionado, conta que funda saudade também tomou conta da sua alma oprimida. Experimentei a estranha sensação do pai que busca inutilmente os filhos arrebatados ao seu carinho. Ave distante da paisagem que a vira nascer, eu me vi atormentado pelo anseio de recuperar de imediato o meu ninho. Lágrimas quentes derramavam-se de meu coração pela concha dos olhos. E temendo perturbar a harmonia reinante, procurei o jardim próximo e sozinho olhei o céu salpicado de estrelas. O vento que soprava rápido parecia dizer-me: confia. O perfume das flores de passagem por mim apelava em silêncio: não pares. E as constelações faiscantes, pendendo da altura, davam-me a impressão de acenos da luz eterna.
convidando-me sem palavras. Lute e se aperfeiçoe. A plenitude do teu amor brilhará também um dia. Então, numa prece de agradecimento ao Pai Celeste, percebi que meu espírito pacificado sorria de novo ao toque indescritível de uma sublime esperança. Linda, linda. Esta lição de desprendimento com que Odila nos brinda quando se vence o egoísmo, quando se aprende a servir por amor, quando não se deseja nem fama, nem carícias, quando não se pede nada, nem um pedaço de pão, quando não se reclama da fome, do cansaço, quando não se faz vítima da ignorância dos outros, quando o amor supera até mesmo aqueles que tiram a nossa vida, nós poderemos entender o tamanho do amor que Jesus tem por nós, que ainda é muito maior do que o que Odila tinha, mas tem o mesmo DNA, a mesma origem no amor de Deus. Amor absoluto, que reúne no mesmo grupo os que foram inimigos, como nós vamos ver de novo, recuperando um pouco da lembrança dessa história. No casamento de Evelina com Lucas, que nós vamos rever na imagem do projeto Imagem, nós temos a condensação deste amor que unifica. Ali está o casal assinando o livro. Nós vamos ver agora, em círculos, a reaproximação daqueles que viveram experiências ruins do passado. Nós temos Amaro unindo-se a Zulmira. Amaro é Armando, que se casou agora em segundas núpcias com aquela que fora no passado a Lina. Zulmira era a Lina, que era a esposa do outro, do Mário Silva, e que largou Mário Silva, o José Esteves do passado, para procurar Armando, porque se apaixonou por ele. Armando foge dela, ela morre 10 anos depois, atropelada pela carruagem de Armando no Rio de Janeiro. É por isso que renasce, tem contato com Mário Silva num primeiro encontro afetivo, mas rompe essa união para se casar com Amaro em segundas núpcias. Temos no seu colo o mesmo Júlio, aquele que foi apaixonado por ela, pela Lina, e que depois de repudiado por ela, bebe veneno, se afoga. No seu colo está o Júlio, que já foi filho da Odila, que a abraça como espírito, e que pela segunda vez volta ao seio da mãe, com o mesmo nome, o Júlio de agora. Ali está o Júlio, que foi enjeitado pela Lina, agora abraçado pela Zulmira, a mesma alma, como sua mãe. Por outro lado, nós temos o outro círculo. Ali está, entrando nessa teia, o Mário Silva, como nós já contamos, que era o José Esteves. José Esteves, que tinha união com Lina, a Zulmira. E assim, Júlio, seu adversário afetivo, inicialmente é o motivo pelo qual Lina o abandona para ficar com Júlio. Agora o Mário Silva não está mais com a Lina, que agora é a Zulmira.
mas todos são amigos agora. Ele perdoa o fato de ela o ter trocado pelo Amaro. Neste círculo azul estão a Lina, do passado, o Armando, a quem ela amou, o Júlio, com quem ela teve um contato sexual de euforia, e o José Esteves, que agora é o Mário Silva. Todos reunidos. E por fim nós temos o terceiro grupo. Lá está Mário Silva, o Esteves, depois que é abandonado por Lina, vai para uma outra cidade, se encontra com Lola Ibahuri, a atual Antonina. Lola estava envolvida com as alegrias do cabaré e se envolve com estes personagens. Primeiramente temos o José Esteves, temos o Leonardo Pires, o velhinho que a amava, que agora renasceu e está no seu colo, que havia sido seu avô, estava procurando a paixão da Lola e agora tem a paixão da mãe, Antonina. Quando chega então em sua vida o José Esteves, como seu adversário, disputando o afeto da Lola Ibahuri. Depois dele ter sido desprezado pela Lina, José Esteves foi procurar aventuras e pouco se importou se a Lola Ibahuri tinha compromisso com o Leonardo Pires. No plano espiritual, os dois passaram a se odiar. E por fim, o amor divino os coloca de novo. Pai, mãe e filho. Todas estas são vidas que são envolvidas por este halo maravilhoso que você vê aí, em que Odila, ali, atrás da Zulmira de azul, está Odila em espírito. Você vê ali meio esmaecida. Essa Odila pediu para ficar na terra. Ela era a mesma mulher que odiava Zulmira. Nos primeiros capítulos você vai ver inclusive a figura dela no plano espiritual, desgrenhada, atacando a mulher que se tornara dona da sua família, com ódio. E que foi capaz de amar graças à luz da consciência que a irmã Clara, aquele espírito que está no centro, de onde partem raios de luz, pôde infundir ao seu coração. Perdão, transformação do seu caráter, esquecimento do mal, ajuda, às vezes até mesmo por necessidade. Nós entenderemos que não será tão difícil perdoar quando percebermos que nós precisamos daqueles que odiamos, que nós não poderemos subir sem que eles também nos estendam as mãos. E isto faz com que Odila se sinta tocada a aceitar, converter-se em benfeitora da família. Até que chega o momento em que, depois de tudo organizado, sem que isso seja o fim do conto de fadas, eles possam desfrutar por um período de uma vida mais serena, até que vem a dor no futuro, como em todas as famílias, os problemas e até por fim a morte, vem conferir, vem avaliar quanto cada um de nós pôde progredir. E Odila dá o supremo testemunho do verdadeiro amor, o amor que aceita amar sem ser amada, sem ser vista, sem ser dona. O amor que vê o ente que ama amando outra pessoa, tendo intimidade com outra mulher, dizendo que ama aquela segunda, com quem agora tem o Júlio, o filho novamente. E ainda assim fica feliz por ver a felicidade dos seus entes queridos. Eu me recordo aqui da história de Salomão.
Quando duas mulheres lutavam por um filho, uma dizendo que era dela, a outra dizendo que pertencia a ela. E o rei então tira uma espada e diz: dá-me a criança, eu dividirei a criança ao meio. Você conhece essa história. E então uma diz: para mim tudo bem, eu fico com metade. A outra disse: não, eu prefiro que ele fique vivo com a outra. Porque só quem ama a esse nível prefere perder a ver o seu filho morto. E esta lembrança nos faz meditar como o amor renuncia. Enquanto nós não renunciarmos, ainda não amamos. Enquanto temos raiva, temos ódio, temos mágoa, queremos que o outro seja infeliz, queremos que a outra sofra, que tenha câncer porque me tirou o marido ou porque me tirou a esposa, nós ainda não amamos. Nós somos cânceres também. Pense nisso. Aqui terminamos o maravilhoso livro Entre a Terra e o Céu. E convidamos você para que possa acompanhar conosco o próximo livro maravilhoso que se chama Nos Domínios da Mediunidade. Vamos aprender coisas maravilhosas, as sensações que todos nós possamos ter, aquela ligação com o mundo invisível, como nós podemos sentir os espíritos, como podemos atuar em benefício das pessoas, como temos a companhia de amigos invisíveis constantemente, como a vida é feita de ondas, raios, como a nossa mente é importante na percepção das realidades. Isso vai ser uma lupa, um mapa, um guia para que nós tenhamos uma relação com o mundo invisível de outra natureza, não de medo, não de fantasma, não de coisas proibidas, mas de uma relação da vida com a vida, dos dois lados da existência. Acompanhe conosco, em breve começaremos a publicar os novos capítulos da obra maravilhosa, o 8º livro, Nos Domínios da Mediunidade. E nós convidamos você a participar conosco. Obrigado por tudo que você nos deu, pela alegria de você ter multiplicado este livro que acabamos hoje, Entre a Terra e o Céu, que você possa fazer outros conhecerem esta obra do O Espírito da Letra. Porque muitas pessoas vão mudar as suas vidas quando entenderem estas leis. E nós ficaremos muito gratos de você se sentir feliz pelo trabalho de André Luiz Espírito, através da mediunidade generosa de Francisco Cândido Xavier. Que estas duas almas, em nome do Senhor, possam receber a nossa eterna gratidão. Eles foram aqueles que nos amaram, esquecendo-se de ser amados, e que até hoje pouco recebem do tanto que deram. Obrigado, Chico. Obrigado, André Luiz. Obrigado, Senhor, querido Mestre Jesus. Obrigado a você que esteve conosco e que vai continuar conosco nesta epopeia de aprendizado e crescimento espiritual. Como nós sempre dizemos, que você possa ter uma linda vida pelo bem que pratique. E que no próximo programa nos encontremos novamente. Um grande abraço e muita paz.